mim? Quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Eu acredito que Jesus estava dizendo: olha, não é chegada a minha hora de eu julgar, não é chegada a minha hora de eu fazer justiça. O que eu me fazer, eu vou fazer. O que eu me fazer vai curar, vai libertar as almas que estavam cativas, oprimidas, e não é chegada a minha hora de eu julgar. É tanto que ele vai dizer para Maria também, né? Quando está lá fazendo o milagre da água, transformando em vinho, Maria ela vai se apressar e Jesus vai dizer: mulher, ainda não
promessa. O povo de Israel, Jerusalém, estava já praticando muita iniquidade. Jerusalém estava passando do limite. E Deus disse: filho do homem, eu não aguento mais esse povo. Filho do homem, para não dizer, Deus disse assim: ó, eu vou separar o justo do ímpio. Eu vou separar para não dizer que eu sou injusto, para não dizer que eu corrigi todos segundo justiça. Eu vou separar aqueles que me honram, aqueles que fazem as coisas que eu mando, aqueles que estão na minha obra. Eu não vou julgar eles, mas todos aqueles, filho do homem, diga para ele, Ezequiel, que eu vou agir com justiça. Ele que fica zombando da minha casa, ele que zomba do meu profeta, esses que matam o profeta, diga a ele que eu vou entrar com justiça. Não pense ele que ele vai ficar impune, não. Porque tem muitos aí achando que não vai, achando que vai para o julgamento de Cristo. Você está enganado. Você praticando as abominações que pratica, ainda quer participar do julgamento? Deus, ele vai dizer assim, é como uma peça que a gente fez, que Deus, ele vai estar lá julgando, e ele vai chamar fulana de tal, compareça ao julgamento, e ele vai aparecer achando que é bonzinho. Aí teve uma que entrou na peça: ai, Senhor, isso e aquilo, eu não pude ir para a tua casa porque eu estava resolvendo meus negócios. Ai, Senhor, eu não pude ir para a tua casa porque eu tive que resolver meus problemas. Só ele e ela tem problema porque os outros é desocupado, né? Ai, Senhor, eu não pude ir porque eu tinha apartamentos para cuidar, eu tinha minha casa para cuidar. Deus, eu não pude ir porque disso, porque daquilo. Porque agora, para a gente pregar, a gente tem que observar para a gente não ser condenado e não ser falado por aí, né? Mas o que eu vou falar, eu tenho que falar e ninguém vai me calar. Por quê, né? Porque Deus disse. Você está pensando que porque disse você não vai ser julgado? Está pensando? Deus disse, aí chegou, né? A mulher bonitinha, bonitão, todo achando que era rico. Aí chegou também, um dizendo: ó, Senhor, eu fiz isso na tua casa, eu doei isso, eu fiz aquilo. Aí sabe que Deus na peça ele falava: aparta-te de mim, maldito, que eu não vos conheço. Você acha que eu não observei o que você fazia? Você acha que eu não observei o que você falava? Você acha que eu não observei o que você fazia? O que você falava? E Deus disse: aparta-te de mim, que eu não vos conheço. O julgamento de Deus ele diz lá em Apocalipse que ele vai julgar a morte, o inferno e todos aqueles que praticam iniquidade. Ele lançará no fogo do inferno, ele lançará lá, ó, e vai ranger os dentes até os horas, e nunca mais vai ficar: ai, uma hora depois eu vou sair de lá. Não, eternamente. E aquele homem que estava ali preparou tudo: ai, eu vou agora descansar, como muitos dizem aí, né? Eu vou tirar uma folga da igreja, eu preciso de uma folga, eu preciso de uma folga com minha família, eu preciso tirar uma folga com minha esposa, eu preciso tirar uma folga, né? Eu preciso descansar um pouquinho. Aquele homem pensou assim: eu vou descansar, eu preciso parar para cuidar do meu corpo, eu preciso parar para cuidar dos meus bens materiais, eu preciso descansar, eu já preparei tudo, eu já fui pro culto a semana toda, porque é de um dia, que nada, eu preciso agora descansar, eu preciso agora tirar uma folga, eu preciso agora tirar uma férias. E Deus disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E você está preparado para, se Jesus voltar hoje, dizer: seu louco? Você está preparado para quando Jesus voltar hoje e dizer: você está preparado? Para quem está a tua alma preparada? A tua alma está preparada para hoje, Jesus hoje vir buscar? É uma pergunta bastante difícil, né, igreja? É uma pergunta que a resposta às vezes ela dói. Ela dói porque se Jesus viesse hoje: filho, tu está preparado para ir hoje? Tu está preparado para participar do julgamento hoje? Muitos eu acreditaria que não estaria preparado. Eu acredito que se o Senhor dissesse como ele falou aqui: você que quer folgar, você que quer descansar, você que quer brincar, tu está preparado para Jesus
oportunidade. Oh Senhor, por favor, tem de misericórdia. Oh igreja, quantas misericórdia, quantas vezes Deus já usou de misericórdia para com muitos, e muitos ainda brincam com o pecado, brincam com Deus. E Deus, ele vai fazer o que ele disse a Ezequiel: eu vou bater palma. Tá pensando que eu vou? Tá pensando que Deus vai ficar lá chorando? Deus disse: eu vou bater palma até a minha alma descansar, até eu me descansar da minha indignação. Eu vou bater palma para vocês entenderem que eu sou Deus, para vocês entenderem que de mim ninguém brinca, para vocês entenderem que na minha obra ninguém sopra, para vocês entenderem que dos meus profetas ninguém bate, ninguém xinga e ninguém fala. E Deus, ele disse para aquele homem, ele achou que ele ainda tinha muitos anos de vida, ele achou que ele ainda tinha muito tempo na terra, e Deus disse: é hoje mesmo, tu preparou tudo, esqueceu de ir para a igreja. Quem sabe aquele homem não era crente? Quem sabe aquele homem esqueceu que ele era crente quando ele viu a bonança, né? Quando ele viu a riqueza chegar, porque Deus não é contra a riqueza, igreja. É como sempre a pastora fala e a Bíblia também fala: Deus, ele não é contra a riqueza. O problema é você colocar a riqueza acima de Deus. O problema é você colocar a tua família acima de Deus. O problema é você colocar a tua esposa, o teu esposo, o teu filho acima de Deus. Aí agora Deus vai julgar. Deus agora vai entrar com justiça. Por quê? Porque ele não aceita ficar em segundo plano. Deus não aceita ficar em último lugar na minha vida e nem na tua vida. Deus, ele não aceita. É tanto que Jesus veio como primícia para vir para você. E por que que você quer dar o resto? E por que que você quer oferecer o resto? Porque ele diz aqui, ó: aleluia! E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não se consiste na abundância que possui. Deus, Jesus estava dizendo: olha, aquietai-vos, acalmai-vos, porque a vida de vocês, a minha, a tua vida, ela não se consiste na nossa abundância, na nossa riqueza. Deus, ele não vai parar a obra porque você parou. Deus, ele não vai parar de fazer a obra dele, de salvar, porque eu e você querem descansar. Deus, ele não vai parar de fazer o que ele quer fazer, porque eu e você querem tirar uma folga. Deus, ele vai fazer, Deus, ele vai agir, Deus, ele vai operar, mas também espere, porque Deus também vai agir com justiça. Mas também espere, porque Deus, ele vai cobrar. Deus, ele cobra, sabe por quê? O povo de Israel, Deus avisava, Deus levantava um profeta, Deus levantava um, Deus levantava outro. Avisa para esse povo se arrepender, avisa para esse povo se consertar, avisa para ele que já está cheirando mal a minhas narinas. Mas o povo de Israel não obedecia, o povo de Israel idolatrava, o povo de Israel enganava, o povo de Israel mentia, o povo de Israel se prostituía, o povo de Israel zombava, o povo de Israel matava os profetas. E Deus avisa que eu já estou chegando com a minha justiça. Aqui nada é profetia, Deus não fala coisa nenhuma. Você está ficando doido, está ficando maluco, Deus não fala coisa nenhuma, é coisa da sua carne. Era isso que o povo falava para os profetas. E Deus dizia: não se preocupe, não se preocupe, porque eu, Senhor, eu vou fazer uma coisa que eles não estão preparados. Aí se levanta reis, começa a praticar iniquidade, começa a fazer abominações dentro da casa do Senhor, e Deus observando, e Deus olhando. Mas chega uma hora que Deus, ele disse: eu sou longânimo, mas eu também, quando chega a hora de eu julgar, agora eu irei julgar o povo de Israel. Aí sabe o que Deus faz? Agora eu vou fazer você pagar, porque vocês estão achando que eu não estou vendo, não. Vocês estão achando que eu não estou vendo com olho de chama de fogo o que vocês estão praticando. Vocês agora vão pagar tudo que vocês fizeram. E o que é que Deus faz? Traz lá Nabucodonosor, traz lá a Babilônia, para julgar esse povo. Tem horas, igreja, que na nossa vida Deus vai usar o próprio diabo, o próprio inimigo, para julgar, para atrasanar o juízo daqueles que brigam
Senhor. Então cada um segura o seu tanto. Cada um que procura e que vende. Se procurou, vai ter que aguentar. Se procurou a ira de Deus, então não aguenta o julgamento de Deus. Se procurou fornicar, se procurou se prostituir, se procurou fazer abominação, então agora aguente o juízo de Deus também. Porque o povo de Israel brigou, bebeu, comeu, descansou, fogou, xingou, fez isso, fez aquilo, matou o povo de Israel, matou os profetas de Deus. E Deus disse: ah, já chega, traz lá Nabucodonosor, traz lá a Babilônia, para agora ele ser quem é Deus e Deus fez. Nabucodonosor, Deus sendo o povo da Babilônia, fazer coisas terríveis para aquele povo. Deus fez e Deus disse: ah, mas Deus passou a mão na cabeça de muitos, ele que nada. Todos pagou desde o menor ao maior. Deus fez todo mundo pagar. Deus fez todos eles pagar. Sabe o que acontece? Quando a gente acoita, né, as coisas, né, que a gente não deve acoitar passando a mão na cabeça, porque meu amigo, minha amiga, meu marido, minha esposa, e a gente vai acoitando. Deus disse: sabe por que todos vão pagar? Porque quando eu mandei os profetas, ao invés de eles se arrependerem, ao invés de eles fazerem ao contrário, todos eles se juntou para falar mal, para fazer o que não devia. Então todos eles vão pagar. Todos eles agora vão para a Babilônia e vai comer o pão que o diabo amassou lá. Aí quando a gente vê: ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque você acoitou o erro de quem não era para acoitar. Porque você ficou passando o pano frio. Porque você, por isso que quando eu vejo, fico assim, abismada, quando a pastora pergunta: fulano, cadê seu esposo? Eu não sei não, pastora, sabe, mentira, é mentira para acoitar o erro do marido, é para acoitar o erro do marido. Fulano de tal, cadê sua esposa? Eu não sei, pastora, eu não estava em casa, não vi, saiu o dia todo. Mentira, porque sabe. Então a gente não deve acoitar o erro de ninguém, a gente não deve passar a mão na cabeça de ninguém, a gente não deve, se errou, deixa ele pagar lá com Deus sozinho. Por causa de um, todos pagou lá, ó. Por causa de Jonas, todos quase morreram, todos quase pagaram o preço. Eu não vou pagar preço por ninguém. Eu não quero que Deus entre com justiça na minha vida por causa de erro de fulano, de Bertano. Eu não quero isso. Então que eu e você, se a gente não quer pagar erro pelos outros, acoitando o erro dos outros, então faça o que é certo, haja na hora certa, fale o que é certo. Porque se eu estou aqui, aí vamos dar um exemplo, eu estou aqui, aí na hora está aí, vamos supor, na hora vem para mim falando mal da pastora, que a pastora é isso, que a pastora é isso e aquilo, e eu apoio, eu estou ali apoiando da hora. Quando Deus agir com justiça, não vai ser só com da hora, mas é comigo também. É comigo e ela que Deus vai cobrar. Agora quando eu exorto da hora, isso está errado da hora você não pode falar isso da pastora, da hora deixa que Deus resolve, da hora você não sabe, e se Deus mandou eu falar, eu estou o quê? Exortando da hora para não fazer isso. Aí quando Deus vier julgar, vai ser só eu, porque eu estou fora, vai ser só você, irmão, e eu vou cair fora. Então entenda uma coisa: quando Deus julgou o povo de Israel, quando Deus permitiu a Babilônia entrar, Deus permitiu Nabucodonosor destruir tudo, acabar com tudo, mandou e muitos deles ainda morreram, porque se queria achar o Bobô, queria achar o homem lá e tome na espada, vai cair na espada, vai ser jogado lá, ó, vai ser levado para a Babilônia, vai sofrer lá, vai comer o que eu der, vai beber o que eu der, vai vestir o que eu mandar. Aí esse homem aqui, Lucas, ele preparou: ah não, mas tem um depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. É isso que muitos crentes estão fazendo. Estou descansando, eu estou tirando uma folga. Ah, eu estou descansando, eu não aguento todo dia cajado, é todo dia palavra, é todo dia isso. Eu te dou ouvir cajado e palavra, do que tu for pro inferno, rapaz. Porque a pessoa está dentro da igreja, não quer ouvir Deus falar, então vai ouvir o diabo falar. Porque quando o diabo começar a falar no ouvido, vai vir para a igreja. Não quer ouvir palavra, não quer ouvir cajado, não quer ouvir pastor, não quer ouvir a pastora.
ao Senhor. Deus ele não muda, igreja. Deus ele não muda. Ah, mas Deus antes matava, porque Deus agora, ele vai dando conta. Deus ele vai dizendo, vai pecando, vai fazendo, vai falando, vai dizendo, vai tirando folga, vai brincando, vai comendo, vai bebendo, faz o que tu quer. Mas também quando Deus puxar a corda, quando Deus disse agora já deu, e quando Deus puxar, ele vai fazer como aquele povo, ó, vai colocar aqui no nariz, vai puxar pela narina, vai fazer igual vai lá com o boi, pega, bota lá pela argola, no nariz do boi, vai puxando, e é isso que Deus vai fazer com muito boi dentro da casa, muito bode dentro da igreja. Deus ele vai pegar pelo nariz, para entender que ele é Deus, para entender que de Deus ninguém se brinca, e com a obra dele também ninguém brinca. Deus, ele vai fazer como aquele povo, porque hoje em dia manda as pessoas, né? Botar uma rola, botar isso e aquilo, botar isso, mas naquele tempo, Deus dizia, sabe o que vai ser a argola? Eu vou botar no nariz de você, porque são tudo boi, são tudo um bode, e eu vou puxar no nariz, e quando você vê aqui sendo puxado, sendo lá castigado, não coloca a mão não, porque é Deus entrando com justiça, não coloca a tua mão não, porque é Deus operando, não vai colocar achando que você é bonzinho, aí eu vou orar por ela, agora por ele não vai orar. Deus disse não é para orar, porque eu vou agir, porque eu vou puxar pelas narinas deles. Deus ele disse, ei, eu vou puxar pela tua narina, eu vou fazer vocês entender, agora quem sou eu? Vocês estão pensando que vai fugir do meu julgamento? Vai não. Tu pode estar na igreja, tu pode estar no sul, no nordeste, pode estar lá nos Estados Unidos, mas se Deus disser que vai puxar, que Deus vai fazer, ele faz. Ele faz. Não vai achando que você é bonitinho, bonitinha, eu sou forte, eu sou magra, eu sou baixa, eu sou gorda, eu sou isso, é problema. Deus não tá olhando pro teu problema, tá tua estica pura. Deus ele vai julgar. Não se preocupe, não se preocupe. Vocês que ficam aí brincando, vocês que ficam agindo pelas costas, vocês que brincam com a obra, vocês que zombam da obra, vocês que querem agir achando que Deus é caduco, achando que Deus não vê, achando que Deus não opera, achando que Deus não fala, pois ele fala nesta noite, pois ele fala com você. Não é para você colocar a mão, porque quando eu entrar com justiça, ele vai fazer, porque às vezes Deus entra com justiça, e às vezes a gente quer orar, às vezes a gente quer colocar a mão, às vezes a gente quer fazer, e não é para agir. Deixa Deus colocar, deixa Deus agir. Você está pensando que Deus, quando levantou lá o Nabucodonosor para julgar, Deus disse agora, deixa eles lá, deixa eles, vai ficar lá gemendo até umas horas, deixa eles lá, aquele povo gemeu, aquele povo gritou, aquele povo fez tudo. Deus disse, só vai sair quando se arrepender, quando eu quiser, aí sim eu vou tirar vocês de lá, mas por enquanto eu vou fazer vocês pagar, eu vou fazer, porque Acabe brincou, matou os profetas, fez um bocado de coisa. Ah, mas se jogou de cinza e Deus perdoou, mas Deus disse, olha Acabe, tu tá pensando que eu não vou fazer com você agora, mas com o teu filho, com a geração que vai vir aí, eu vou julgar, eu vou fazer. Então meu grande risco quando a gente faz as coisas, porque possa ser que algum dos nossos filhos pague, possa ser que alguém da nossa família pague. Quando a gente comete erros que Deus não se agrada, aí a gente pensa, vai ser comigo, eu quero morrer mesmo. Não, possa ser que Deus pegue em algum dos nossos, em algum da nossa família, da nossa parentela, pessoas que a gente ama, e aí vai fazer o quê? Vai dizer que Deus é injusto? Vai dizer que Deus, mas Deus, porque você não fez comigo? É porque Deus, ele, quando ele quer fazer, ele vai tocar naquilo que a gente ama, é porque ele faz aquilo que a gente não quer que ele faça, ele faz. Davi pecou, Davi errou, Davi segundo o coração de Deus, Davi era homem bonzinho, Davi pecou, se arrependeu, mas por causa de, não é por causa que Davi se arrependeu que Deus não julgou não, porque se certamente dissesse assim, Deus não julgou Davi
E o tema é: ninguém escapará do juízo de Deus. Então que eu e você não queira participar desse julgamento de Deus, porque são para os cães, são para os feitiçeiros, são muitos por aí, e tem dentro da igreja muitos que se diz ser crente, mas é feiticeiro. Feiticeiro é aquele que vai para macumba, não. Feiticeiro é aquele que usa língua para fazer maldade contra a casa do Senhor, para falar coisas que não devia, contra a obra do Senhor. Então cuidado você, feiticeiro e feiticeira do inferno, que fica abrindo a tua boca para fazer maldade contra a obra do Senhor. Tome cuidado, porque Apocalipse capítulo 22:15 não vai entrar no reino de Deus e será lançado no fogo do inferno. Usa a boca, pessoas que usam a boca, ao invés de falar bênção, ao invés de falar coisas que é bênção, ao invés de usar a língua para fazer o que é bom, usa a língua para fazer feitiço, usa a língua para jogar feitiço contra a casa do Senhor, contra a obra do Senhor. Feitiço não, feiticeiro, não é só aquele que está lá na macumba, não, porque aqueles que estão lá, eles já se revelaram quem eles são, e tem muito dentro da casa que Deus vai revelar, que Deus vai mostrar, que Deus vai dizer quem é quem. Aqueles que estão lá, eles já disseram que eles são, olha lá, eles é feiticeiro, macumbeiro, até se veste para todo mundo saber quem eles são, mas dentro da casa tem um tipo de feiticeiro do inferno. Ah, meu Deus do céu, o feiticeiro que se veste de crente, se veste, coloca roupa longa, paletó, coloca de tudo, mas é feiticeiro. Fica abrindo a boca para falar o que não deve, fica agindo na igreja, até na igreja abusivo. Ah, mas tem muitos crentes aí que a gente tem que, a gente tem que estar em intercessão, a gente tem que estar orando para essas línguas do diabo não chegar na nossa vida. Você está pensando o quê? Tem língua por aí que a gente tem que vigiar, igreja, que a gente tem que andar por aí intercedendo, porque tem muitos por aí querendo ver eu e você caído, jogado lá, muitos querendo eu e você lá, sendo humilhado, querendo eu e você jogado, muitos que têm inveja. Inveja que eu digo não é porque, eu tenho isso, eu tenho uma boa roupa, fulano tem inveja, não é isso, igreja. Só de eu e você estar aqui pregando a palavra do Senhor, só de eu e você estar aqui pregoando a palavra do Senhor, tem gente que tem inveja, tem gente que não gosta de mim, de você, e olha que eu não tenho nem nada de muitos bens, não tenho nada, e muitos ainda querem me apunhalar pelas costas. Imagina se eu tivesse misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Muitos por aí, e tem muitos que ainda vêm aqui, a igreja é pequenininha, mas misericórdia dessas bocas do diabo, que fica dizendo que a igreja é pequenininha, mas quando chega lá fora, abre a boca para falar o que não deve, fica falando mal da obra do Senhor, fica agindo contra a obra do Senhor. É um grande cuidado. É por isso que a palavra do Senhor diz: é mais fácil domar um navio Titanic do que a língua. Tem línguas por aí que só o sangue do Cordeiro, só o sangue de Jesus, porque muitas línguas por aí que fazem obras que até o feiticeiro que está lá fazendo duvida. Até o feiticeiro ele é capaz de dizer: rapaz, lá ele que é feiticeiro, macumbeiro, dono de terreiro, nunca fez isso, e tu que é crente tu faz isso, tu que é crente ainda fala isso. É muito grave, igreja. E um tipo de pessoa dessa vão estar lá no julgamento de Deus, aí vai estar lá bonitinho: eita, vou entrar no céu, vou conhecer Jesus, vou partir, vou andar pelas mansões celestiais, eu vou andar, vou conhecer Moisés, vou conhecer Abraão. Aí chega lá, vem cá, fulano, aí chega lá, oh Deus, pode olhar aí, Senhor, estava lá pregando, eu até louvei. Aí Deus, quando de chama de fogo, vai dizer: maldito, aparta-te de mim que eu não vos conheço. Joga lá no fogo do inferno. Aí manda os anjos pegar, os anjos vão pegar e vão jogar lá, ó, o teu caminho é lá, você fez isso, como a pastora sempre diz, né? Vai dar lá um telão, não vai nem precisar Deus gastar a voz dele, é só botar no telão e acabou. A gente, igreja, com esse tipo de pessoa, a gente não deve gastar voz, porque Deus naquele grande dia ele não vai nem gastar, ele vai botar no telão lá, ó, para não dizer que Deus é injusto, para não dizer que Deus ele erra nisso, ó Senhor. Não, vai estar lá no telão, ó, tudo bonitinho, explicadinho, tudinho, para quando chegar lá, não vai ter essa de arrependimento. Arrependimento é agora que eu e você tem que se preparar, é agora que eu e você tem que ver para onde eu e você queremos
sigo mais. Apocalipse capítulo 20. Aleluia! Versículo 11, 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que nela estavam escritas, estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos neles que haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Você está vendo aqui que Deus está dizendo que quando João estava lá, João vai dizer que viu lá grandes, ricos, pequenos, grandes. Deus ele vai dizer, João vai dizer: olha, eu vi lá os grandes, eu vi lá os pequenos, eu vi lá os ricaços, eu vi também os pobrezinhos, eu vi todos, e foi aberto o livro da vida, e cada um foi julgado de acordo com aquilo que eles fizeram. Aí a Bíblia podia estar dizendo assim: eu só vi lá os que fizeram isso. Deus está dizendo: e foram julgados, grandes, ricos, pequenos, todos aqueles que fizeram a maldade, até o mar, ela vai ter que dar conta. Até aquele que morreu lá no mar, que morreram na floresta, que morreram na mata, todos esses vão dar conta dos mortos que morreram. Por quê? Porque quando Deus julgar, Ele não vai julgar só os vivos, Ele vai julgar até aqueles que morreram há muitos e muitos anos, há muito tempo, até aqueles que morreram e ninguém nunca viu o corpo, que ninguém viu nada. Deus disse: eu vou julgar todos eles vão estar diante do meu tribunal, todos eles vão estar diante do meu julgamento, todos eles vão participar. Agora eu e você, nós temos que estar a cada dia buscando ao Senhor, para que a gente não participe desse julgamento, para que a gente não venha participar do julgamento. Deu para eu vir aqui? Eu acho que agora eu não vou achar. Mas vai dizer aqui sobre o julgamento de Cristo e o julgamento de Deus. É por isso que Deus disse para Ezequiel: filho do homem, diga a ele que eu desembanhei a minha espada, e eu vou separar os justos, ou seja, os crentes, e vou separar os ímpios, porque eu vou julgar os ímpios, porque eu vou julgar aqueles que praticam, e só é ímpio que Deus vai julgar. Não, tem muitos crentes rebeldes, muitos crentes desobedientes, muitos crentes por aí que vão estar lá no julgamento de Deus. Quando abrir os olhos, poxa, esse não é o julgamento de Cristo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou no julgamento de Deus? E quando menos perceber, Deus vai dizer: o seu lugar não é aqui, o seu lugar é lá na concorrência, o seu lugar é aquele que você deu mais ênfase, é aquele que você buscou fazer mais a obra dele, o seu lugar é aquele que você deu livre, que você deu brecha para ele trabalhar na tua vida, o teu lugar é lá com ele. Então o tempo da gente observar a nossa conduta é agora, porque Deus disse para aquele homem: ei, vão pedir a sua alma, vão pedir, e você está preparado para Jesus pedir a tua alma? Ei, você é um louco, porque você preparou tudo isso, você tem até riqueza. A gente pode ter, a igreja, a melhor mansão do mundo, a gente pode ter o melhor celular do mundo, a gente pode ter o maior terno do mundo, a gente pode ter a maior coisa do mundo, que o mundo todo queria, a maior Lamborghini, a maior coisa que a terra tem para oferecer. A gente pode ter tudo isso, a maior riqueza, mas isso não vai impedir de Deus agir com justiça. Ah, mas hoje eu pequei, hoje eu fiz isso. Ah, mas eu não vou me importar, porque eu tenho riqueza, eu tenho muita abundância de riqueza, eu tenho muito ouro, e eu não estou nem aí. Tem pessoas, igreja, que se esquecem que é crente quando recebe uma bênção. Sabe por quê? Deus às vezes permite certas coisas. Deus ele permite a gente certas coisas na nossa vida, porque Ele quer ver. Deus ele quer ver até onde você vai. Deus ele quer ver até onde o nosso coração vai. Como a pastora diz, né? Tem pessoas que colocam bezerro no coração, bezerrinhos, colocam coisas que não é para colocar. A gente não deve colocar coisas terrenas dentro de nós. A gente não deve fazer dessa terra um bezerro. Isso tudo vai ficar atrás do
Deus ia agir. Ah, Deus não fez nada, que nem o irmão pregou sobre Noé. Ah, Noé, você é maluco, já passou anos e anos e nada aconteceu. Noé, você é maluco, tu tá vendo, tu tá doido, nada aconteceu. Aí muitos acham que Deus, ele fala hoje, ah, não aconteceu nada, Deus disse que ia fazer, mas não aconteceu. Então se prepara, porque o tempo de Deus está chegando na vida de muitos. O tempo de Deus, o julgamento de Deus vai chegar na vida de muitos que faz a obra do Senhor como relapso, que faz a obra do Senhor como bem quer. O julgamento de Deus vai chegar na vida de muitos que querem fazer a obra como eles querem. Tem muitos no altares, tem muitos pregando em muitas igrejas em cima de altares, pregando com a beleza, tendo muita teologia, tendo muita coisa, mas estão praticando abominações, estão praticando iniquidade, e você está pensando que por eles ter teologia, por eles ter estudo, Deus não vai julgar? É claro que Deus vai julgar. Você está pensando que por eles estar em cima de altar, Deus não vai agir? É claro que Deus vai agir. O povo achou que Deus não ia chegar, o povo achou que o dilúvio não ia vir, mas veio no tempo de Deus, veio na hora de Deus. Então na hora de Deus vai se cumprir, no tempo de Deus vai acontecer, no tempo de Deus ele vai julgar, no tempo de Deus tudo vai acontecer. Deus ele vai fazer as coisas se encaixar ao tempo, tudo vai acontecendo. É porque muitos dizem eu estou no tempo da graça, é o maior perigo, porque a gente viu no estudo que o tempo da lei ela não era tão perigosa como a graça, igreja. Porque na lei, se eu bater, eu tinha que também, se eu desse um tapa, alguém ia tomar um tapa. Se eu desse um tiro, eu também ia ter que tomar um tiro. E se eu não fizesse, eu não ia ter nada daquilo. Mas na graça, só de eu pensar, aí já vai se acumulando, até Deus agir. Então não pense, é porque está na graça, ai Jesus vai ter misericórdia, Deus vai ter misericórdia de mim. Não pense isso, não vai achando isso, não queira tirar folga, não queira descansar. A gente vai descansar lá na glória, mas enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai trabalhar, a gente tem que guerrear. E não é guerrear contra os irmãos da igreja, não é guerrear contra a nossa pastora, não é guerrear contra aquele que Deus colocou na obra, mas a gente tem que guerrear contra aqueles que estão lá, ó, sendo aqueles do diabo que estão lá aprisionando muitos. Porque Efésios vai dizer, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, a nossa luta é contra Satanás. Mas tem gente querendo lutar com dentro da igreja, com o povo da igreja, tem gente querendo destruir o povo que Deus colocou, e não vai destruir, porque se Deus colocou, está colocado em ponto final, e pronto final. Se Deus colocou, quem sou eu e você para dizer quem é? Quem sou eu e você para dizer que está errado? Quem sou eu e você para dizer que isso e aquilo? Se Deus disser vai ser ela, é ela. Se Deus disser ela, é ela, e acabou. Quem sou eu e você para dizer que Deus colocou uma mulher dentro da igreja para ser pastora? Quem sou eu e você? Quem é eu e você para julgar? Quem é eu e você para dizer que Deus está errado? Coitado de mim e de você. Então não vai querer passar porque é isso, porque aquilo. Se Deus fez, está feito, acabou. Se Deus falou, está falado. Se Deus mandou, está mandado, está dito, acabou. Não tem essa de eu e você querer dizer que está errado, que está certo. É Deus que diz, é Deus que fala, é Deus que faz. E acabou. O dono da igreja é Deus, o dono da igreja é Jesus Cristo. Se Ele mandar falar, acabou. Não é você que vai mudar os planos de Deus. É você não vai mudar aquilo que Deus tem para fazer. Se Deus quiser julgar hoje, Ele vai julgar. Se Deus daqui a um ano Ele quiser julgar, Ele vai julgar. Então não adianta correr. O que você tem que correr é correr para Deus não adiantar o tempo. Você tem que correr para se arrepender e pedir misericórdia a Deus, para Deus não agir, porque mesmo você se arrepender é capaz de Deus agir. Porque quando Davi agiu segundo o coração de Deus, imagine comigo e com você. Amém? Peço os irmãos para se colocar de pé em nome de Jesus.